Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ela Pode, Ela Faz. Nosso podcast da SIC Mulher, direcionado para mulheres empreendedoras que inspiram, que movem fronteiras para fazer o seu negócio. E hoje aqui, mês de julho, nós estamos no mês do empreendedorismo. Vocês sabiam disso? Eu descobri montando o roteiro do roteiro. Eu descobri através de vocês, que eu não sabia. Aí, tá vendo? Nós já trouxemos inovação aqui para esse podcast. Eu descobri através do convite, exatamente. Exatamente. Então, todo mundo aprendendo aí que julho agora é o mês do empreendedorismo. E hoje, nesse nosso episódio, nós temos duas mulheres incríveis aqui comigo. A Natália Portes, minha amiga, xará e super empresária, especialista, vou até ler porque o currículo dela é grande, gente. Especialista em liderança com perfis comportamentais, proprietária da Bilingual. Aí, ó, agora acertei. E fundadora da Lume Fraternidade. E também comigo aqui hoje, né, com a gente, temos a Selene Viana, uma querida também, que é gestora comercial e hoje está à frente da Semeado Cafés Especiais. Meninas, obrigada por terem vindo. E vamos começar com a Nath. Conta um pouco mais sobre você e com todo esse monte de coisa que você faz, amiga. Esse monte de coisa. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Quero agradecer muito a Nath pelo convite. Um prazer estar dividindo esse lugar com a Selene, alguém que eu admiro tanto e que cuida de algo que eu amo, que é café. Eu falo que eu sou uma pessoa de pessoas. Eu sou apaixonada por conexões. Na minha opinião, nada melhor pra gente se conectar do que um café. Né? A gente toma um café e conversa, não é verdade? Com certeza. E café é uma conexão que se estende, né? Todas nós, se parar aqui para contar, tem uma memória afetiva com café. Exatamente. Tem sempre algum momento que tomou e a gente marca. Né? Então, falando um pouquinho sobre mim, eu falo que eu comecei a empreender não por sonho, mas por necessidade. Então, o meu nome, gente, é muito engraçado porque Natália é português, mas eu ensinava inglês. Então, eu precisei trocar e o meu nome se transformou em Natália Portes, né? Então, eu comecei em 2020 como professora particular de inglês, as coisas foram evoluindo, a escola cresceu, comecei a contratar outros professores, a escola foi crescendo ainda mais, se tornou a Bilingual, e em 2023 eu recebi um chamado, e eu falo que é um chamado divino mesmo, que foi um chamado de Deus para começar a trabalhar com mulheres. E foi aí que a Lume nasceu. Lume significa luz divina, né? Aparece em Mateus 5, versículo 14 ao 16, onde Jesus nos chama a ser luz para o mundo. Então ele fala assim, vocês são a luz para o mundo, não se pode acender uma lamparina e escondê-la debaixo de um cesto. Ao contrário, deve-se colocar em local de destaque para que ela ilumine a todas as pessoas que estão na casa. Então, o objetivo da Lume é ajudar as mulheres a se iluminarem, né? A acolherem seus talentos para que elas possam iluminar outras pessoas também por aí. Então, hoje estamos aí, Natália Portes, com 3 empresas. A minha marca pessoal, onde eu trabalho com palestras, treinamentos, workshop. A Lume, que é uma fraternidade de mulheres, onde eu trabalho com mentorias para mulheres que querem fortalecer o seu CPF e assim ter um CNPJ forte, porque eu acredito muito disso, que um CNPJ forte, ele nasce de dentro. E a Bilingual para quem quer falar inglês com confiança e se conectar por aí. Olha só o currículo dela, gente. Eu falei que o currículo dela era bom, viu? Menina, impressionante, aí, né, ó, Nath? Você viu? Impressionante. Agora é com você, Selene. Comigo, meu Deus. Depois dessa, deixa... Não, até esqueci de me apresentar. Aí, ó. A minha formação é gestora comercial, amo a minha profissão, trabalhei diretamente com isso por 22 anos, né? E ser empreendedora foi algo, como a Natália falou, não é que assim era um sonho, mas era uma necessidade que se tornou um sonho, né? E esse start para ser empreendedora, né? Ainda continuo exercendo a gestão de gestora comercial dentro da Semeado, mas foi numa reunião de mulheres, com 21 mulheres junto, em conjunto, compartilhando dores e conhecimentos que eu entendi que eu poderia virar uma chave e se tornar empreendedora. Foi nesse momento. Olha só, então foi ali um conjunto de mulheres isso, exatamente. nascendo uma vontade que nem existia. Que nem existia, assim, né? Ali eu percebi que aquela carreira que eu tinha profissional de 22 anos foi somando coisas comigo que eu poderia compartilhar com todas aquelas mulheres de forma individual, em momentos diferentes. E aí nasceu a minha primeira empresa, né? Que fui eu mesma, né? Foi quando eu comecei a fazer consultoria de gestão comercial para algumas empresas. Foi um processo de 1 ano, mais ou menos, ali.
E dentro desse 1 ano, eu falo que eu recebi mais do que eu doei, que eu recebi muito, né, de todas as pessoas com quem eu tive convívio durante esse 1 ano, e foi nesse período que o Semeado chegou na minha vida. Foi através desse momento profissional meu que o Semeado chegou na minha vida. Eu estava lendo um livro de uma grande empreendedora brasileira, que eu acho que algumas de nós conhecem, vocês não conhecem, que é a Camila Farani. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma grande investidora anjo brasileira. E eu estava lendo o livro dela, Desistir Não É Uma Opção. E nesse livro, na parte que eu estava lendo, ela estava narrando como ela começou a ser empreendedora, como ela começou a ser investidora anjo, que foi na Tabaco Café da mãe dela. E aí meu sobrinho tinha esse projeto, eu lendo o livro, lembrei do projeto do meu sobrinho, chamei ele para ter uma conversa, falei assim, aqui tem um negócio, aqui tem algo que dá para a gente ir além. E aí começou o Semeado. Foi através de conexões, né? E assim aconteceu o Semeado. Assim a gente foi começando a empresa, começando a trabalhar com café, no início sem conhecimento nenhum. Hoje o conhecimento que eu tinha quando a gente começou a gente não tinha. E estamos aí nesse grande desafio, porque ser empreendedor é um grande desafio. Ah, a gente sabe, né? Meu Deus do céu. Cada dia a gente acha que tá matando um leão, né? Exatamente. A gente não acha, não. A gente mata mesmo. Tem dia que é 2, 3 e assim a gente vai tocando, né? E assim, que eu queria ver com vocês, o que assim, para quem as mulheres que querem empreender, um conselho que vocês dariam assim para quem quer empreender, mas ao mesmo tempo quer ter o pé no chão. Se é possível, se tem algum norte ali que elas podem fazer, buscar conexões. O que vocês dariam de orientação? Para quem quer, às vezes, mas não quer começar tanto na loucura, sabe? É possível. Bom, gente, eu sou muito tagarela, então eu tô aprendendo a desenvolver minha escutativa. Então, eu sempre espero um pouquinho antes de entrar. Mas, como eu falei, no meu caso, empreender não era um sonho. A minha psicóloga, quando eu era, então, para vocês entenderem, eu sou pedagoga de formação, sou apaixonada pela minha profissão, igual a Selene falou. Eu me estudava e eu já sentia que eu queria fazer algo diferente. Eu sempre tive o sonho da educação mudar o Brasil. Mas depois eu fui entendendo que trabalhando apenas dentro da sala de aula, eu jamais conseguiria atender tantas pessoas. Então eu fui ser coordenadora de uma escola bilíngue lá em Cascavel, me apaixonei por liderança naquele momento, porque eu cuidava de uma equipe de mais de 12 professores, estudei muito sobre isso. E em 2020, com a pandemia, eu já não estava mais feliz naquele trabalho, eu comecei a dar tiro para tudo quanto é lado. Eu mandei currículo para os Estados Unidos para ser professora lá, escola em Minas Gerais, escola em Curitiba, para tudo que você imaginar. A pandemia veio, o que aconteceu? Todas essas oportunidades se fecharam. Mas, Nath, só te cortando, você falando de pandemia, né? Eu acho que a pandemia, ela deu um start em muitas mulheres, não só em mulheres, mas em muitas pessoas de dar uma virada, de se mexer, Sim. querer se reinventar, porque também comigo foi um pouco assim, porque até a pandemia eu estava como CLT. E estava tudo bem, vamos dizer assim, estruturalmente, né? Porque empreender parecia algo muito distante naquela época, algo que só com muito dinheiro se fazia. Exatamente. E eu acho que a pandemia deu uma simplificada nesse processo. Porque as pessoas começaram a entender a questão de trabalhar em casa era possível e você poderia ter um recurso com isso. Ferramentas mais facilitadoras através da internet. Sim. A internet ela explodiu na pandemia e não só, né, várias ferramentas, e quando você falou de pandemia, e quando finalizou ali a pandemia, que foi o meu start também, que aí eu falei assim, eu não estava em Cianorte, eu fiquei 7 anos fora de Cianorte, trabalhando para uma empresa fora de Cianorte. Quando eu cheguei em Cianorte, eu falei assim, eu quero continuar fazendo o que eu amo. Eu amo ser gestora comercial, eu amo a área comercial, acho que circula na minha veia um sangue muito forte em relação a isso. Mas eu queria fazer de uma forma diferente. E que, né, eu acho que foi onde começou também a questão de se mexer dentro de mim. Essa como é que fala, Nath? Me ajuda aí uma coisa... Essa ânsia, uma inquietação, né? De fazer algo...
amar o que um somos, incômodo. da maneira que somos, mas de uma forma diferente. Apresentar isso de uma forma diferente. E pra mim, assim, não sei se vocês já pediram alguma coisa pra Deus. Vixe. Assim, com muita força, você falou, Só todo Senhor, Toda eu hora. quero Toda hora. muito isso. Mas aí, quando Deus te deu, você ficou um pouco perdida? Sim. Porque o que aconteceu? Eu pedia muito que eu queria mudar aquela realidade. E aí eu lembro que a minha psicóloga falava assim, Nath, qual seria o cenário ideal pra você? E eu falei assim, ser demitida. Porque eu receberia um acerto e eu teria tempo pra descobrir qual era o meu próximo passo, porque eu não tinha certeza. Então eu visualizei aquela cena na minha cabeça várias vezes. E aí, com a pandemia, como o pessoal já sabia que eu estava procurando algo, eu ganhei, dia 18 de maio de 2020, eu ganhei a maior bênção que Deus, uma das maiores bênçãos que Deus já me deu, a minha demissão. Eu pedi, a hora que eu ganhei, eu saí de lá chorando, igual a doida, meu Deus, eu vou pagar minhas contas. E o que eu vou fazer agora? Porque eu nunca tinha sido demitida, eu sempre tinha pedido pra sair. Eu tinha, na época, 25 anos, e aí eu peguei e falei assim, bom, e agora? O que eu vou fazer? E é muito interessante que daí, Nath, não fui eu que enxerguei em mim o meu potencial para ser empreendedora. E é engraçado que hoje, trabalhando como mentora de mulheres, eu vejo que muitas mulheres também não enxergam que elas são capazes de fazer isso. Metade do meu trabalho é fazer elas acreditarem que elas são. Eu era coordenadora de adolescentes e foram os meus adolescentes que chegaram em mim e falaram assim, Nath, por que você não começa a dar dica de inglês no Instagram? Você adora dar aula. Começa a dar dicas de inglês no Instagram e aí você começa a dar aula particular. Falei, gente, a parte da aula particular, tranquilo, mas como que mexe nesse Instagram? Porque eu não sabia nada. Você sabia alguma coisa? Quando você começou, assim? Muito pouco, né? Assim, hoje é bem mais prático e mais rápido tudo, né? Mas até porque quando eu comecei da maneira mais antiga. Papel e caneta na mão, literalmente. E o bater na porta das pessoas e através de conexões. Então, assim, o meu começo não foi pela rede social, entendeu? Não foi por aqui, né? Foi pela na verdade, assim, eu fiz... não profissionalmente, né, que é que eu tenho a profissão, mas eu sou boa de fazer leitura de pessoas. Então, eu comecei a fazer leitura de pessoas e comecei a entender como que que essas pessoas poderiam somar comigo e eu somar com elas, e assim aí eu comecei a caminhar minha jornada de sair 100% do CLT e virar empreendedora e me tornar a minha própria empresa. Então, e aí pra mim, quando eu comecei, foi mais ou menos assim, surgiu a oportunidade, os meus alunos que me deram a ideia, e eu falei, mas eu não sei por onde começar. Eles falaram, não, a gente te ajuda a produzir os conteúdos pro Insta. Então, eu falo muito sobre o poder das conexões e o poder de você cultivar relacionamentos, porque nem sempre é com aquela pessoa que tem mais, mas muitas vezes são com pessoas que enxergam em você o que você não vê. E aceitar ajuda é muito importante. Então, quando você pergunta assim, Nath, quem quer começar a empreender, faz o quê? Primeiro, começa a conversar com quem já empreende. Começa por um plano básico do tipo assim, o que você faz, o que você ama fazer e dá para ganhar dinheiro com isso? Porque eu amava ensinar inglês. E eu entendi que dava para ganhar dinheiro com isso. Eu peguei um modelo que já funcionava, eu não criei algo do zero logo no começo. Eu peguei um padrão, então eu pegava livros, eu pegava metodologias já comprovadas. E aí eu validei. E conforme eu fui me sentindo segura e foi dando certo e eu fui investindo, aí eu criei o meu próprio método. A grande verdade, Nath, é que não acho que tem como você empreender 100% com o pé no chão. Eu acho assim que isso porque é uma grande... Não dá pra continuar é uma né? grande mentira, mas eu também acho que hoje em dia é muito romantizado empreender no Brasil. Então, empreender não é você só fazer o seu próprio horário, você ganhar o quanto você quiser. É muita renúncia, é você se transformar em uma pessoa 100% melhor para a sua empresa crescer 40%. Porque, principalmente, como a maioria das pessoas começam como eu presa, né? Então, você faz tudo. Eu presa, eu keep, tudo, né? Tudo. Então, é você que paga, é você que Exatamente. vende, é você que produz conteúdo, porque produzir conteúdo hoje é parte do negócio, não é um plus, não é um extra. Então, o meu conselho é, se você quer começar a empreender, começa a pensar como dá para monetizar algo que você já gosta de fazer, verifica o que já dá certo no mercado e começa assim. Não precisa reinventar a roda. Você vai dar o seu jeito. E aí, pouco a pouco, você vai se arriscando. Mas, para você crescer, para valer, você vai ter que ter passos de coragem. Você vai ter que ousar. Acaba precisando sempre, né? Eu acho que eu sou mais corajosa Crescer do que dói, né? sensata.
porque quando a gente começou a empreender, né, que eu falo que o projeto Semeado chegou para mim, porque é um projeto familiar hoje, né, sou eu e meu esposo à frente da empresa, mas ele nasce com o meu sobrinho, que também faz parte da nossa família, né? Então, eu enxerguei ali um negócio, mas eu não sabia nada. Eu fui completamente ao inverso do que a Nath acabou de falar aqui agora. Eu só vi que tinha um negócio ali, eu não entendia nada. O que eu apostei? Aí entra numa colocação sua. Eu apostei no meu conhecimento comercial, de venda. Isso eu sei fazer muito bem, entendeu? Então, assim, eu tinha segurança nisso. Falei assim, o produto eu vou conhecer com o tempo, mas eu sei vender. E aí foi a minha grande aposta. E o que a gente vem trabalhando na empresa já faz 2 anos, né? A gente vem, graças a Deus, ganhando mercado, crescendo. Mas foi o que me deu confiança e fui muito louca, foi que eu fazer venda, eu sei fazer, né? Depois o resto a gente vai aprendendo no caminho. A gente vai aprendendo no caminho. É o mais correto? Se a pessoa tem... Nem sempre. Se você tem boas pessoas para te orientar, montar um planejamento de negócio, né? Quanto melhor conseguir começar estruturado, melhor, ótimo, né? ótimo. Mas nem sempre dá. Mas nem né? sempre dá. Então, no meu caso, a questão de começar a empreender foi uma palavra que a gente recebeu de Deus também, e algo que eu havia vindo pedindo há muito tempo, e que foi um resgate familiar da nossa casa. Amém. O nosso empreendimento foi um resgate familiar da nossa casa. Então, assim, hoje 100% é Deus que sustenta tudo. 100% é Deus que sustenta tudo. Tem pessoas olham para mim e falam assim, você é louca. Eu falei assim, não, eu tenho um Deus que me sustenta. É surreal. É surreal é surreal ver o sustento do Senhor, entendeu? Sim. Na medida certa, enquanto ele vai te capacitando, porque quem capacita é ele, e tudo é ele. É tudo sobre. E eu acredito assim, falando até de uma diferença cultural, você trazendo assim, eu não comecei com um plano. E digo mais, até hoje, apesar de eu investir muito, de me considerarem uma pessoa muito estratégica, eu não sou uma pessoa que, se você perguntar pra mim hoje, você tem um plano pro teu negócio pra daqui 1 ano, 10 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não. Aí eu já respondo, eu tenho. Viu? Eu não tenho. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui do fazer. Então, por 5 anos, a minha empresa tem 5 anos. É a primeira vez que eu tô começando a desenvolver planos de negócio agora. Por quê? Porque no começo, quando eu comecei a empreender, demorou muito para eu fazer essa virada de chave. Acho que por eu ser professora, eu entendi que eu estava dando aula de inglês. Para eu entender que aquilo era um negócio, então eu levava muito no mês a mês. Não, os alunos têm a mensalidade, eu ganho 8 mil por mês. Não, amor, 8 mil fatura a empresa. Então, o que você está pagando, isso é da empresa, isso é seu. Então, e eu misturava tudo. Então, a minha falta de conhecimento fez com que eu crescesse de uma maneira. Sempre cresci, mas eu nunca realmente construí algo sólido financeiramente, no sentido de ter reserva, de ter dinheiro para investir, porque eu não entendia que era uma empresa. Então, a minha grande primeira virada de chave que eu tive que ter quando eu comecei a empreender foi ver o meu negócio como negócio. Que é o que eu sinto que muitas pessoas começam no Brasil. Eles começam como um bico para ganhar dinheiro extra. Muitas mulheres querem uma renda extra para a família. Muitas mulheres querem começar, não querem mais depender apenas do marido, querem colocar os seus talentos lá, querem ter mais tempo com o filho. E aí elas começam um negócio, mas elas entendem aquilo como um bico. E aí, se aquilo começa a dar certo, elas vão falando, opa, deixa eu olhar para isso como um negócio, mas essa virada demorou mais. E eu percebo que você não. Você já olhou para isso como um negócio desde o começo. E você percebe, faz quantos anos vocês estão no mercado? 2 anos. Em 2 anos. O que você fez em 2 anos, eu fiz em 5. Por quê? A falta de visão. Você vê o quanto você, às vezes, conversar com alguém que já está lá, te ganha tempo? E a Natália colocando dessa forma, eu falo assim, as pessoas perguntam assim, existe escola para ser empreendedor? Eu falo que sim. Conversar. Né? Eu falo que sim, porque você falando nisso, em todo momento da nossa vida profissional, seja qual área que você esteja atuando, você tem oportunidades de gerar conexão, de absorver conhecimento. Em algum momento, você vai colocar esse conhecimento em prática. Por 22 anos, eu fui CLT,
por 22 anos, eu faturei para grandes empresas aqui da região, empresas conhecidas aqui da região. Só que, em contrapartida, eu tive grandes oportunidades dentro dessas empresas de conhecer grandes consultorias de São Paulo. Só em uma empresa, eu tive acessibilidade a 7 perfis de consultorias diferentes. Entendeu? Então... Foi aproveitando as oportunidades. Eu né? fui Construindo... Exatamente. Repertório. Então, cada consultoria dessa que eu tive a oportunidade, através da empresa que eu estava trabalhando, eu fui absorvendo um pouco de conhecimento, né? Quando eu vim para ser empreendedora do Semeado, eu já tinha uma visão aonde eu quero... De negócio. Aonde aquele negócio pode chegar. Quando eu falei assim, eu realmente tenho para o Semeado o planejamento de crescimento e expansão de 5 anos. Você ensina a gente como é que faz? E é isso que eu falo, que essa é a mudança. Quando você pergunta assim, Nath, o que você daria de conselho? Desenvolva visão. Visão, isso é uma frase que está vindo e está muito em alta, que o Flávio Augusto falou. O Flávio Augusto hoje é um dos maiores empresários no Brasil. E Flávio Augusto diz que visão é maior que poder. Por que visão é maior que poder? Porque quando você tem visão, mesmo que às vezes você não tenha um plano de passo a passo, mas você tem uma visão de que você quer ser grande, de que você quer, sei lá, ser nacional, regional, internacional, é como se automaticamente o seu cérebro e as suas ações te levassem até aquele caminho. E quando eu comecei, esse foi o preço que eu paguei. Eu via como dar uma aulinha, como é um extra. Eu vou ver se isso dá certo. Aí depois eu queria só me tornar boa tecnicamente, mas eu não olhava para aquilo como um negócio. E eu não olhei para aquilo como um negócio por 3 anos. Então, o que eu fiz nos últimos 2, desde que eu entendi, cara, isso é um negócio. Eu posso... Aí que eu fui desenvolver visão de negócio. Não, eu não quero ser só eu. Eu quero ter professores, a minha metodologia é validada, então eu posso crescer. Então, o que eu fiz em 2023, 2024 e em 25, e 23 eu já tô falando ali assim, eu comecei a virar essa chave ali em março de 2023. Falei, cara, isso é um negócio. Coisa que ela já começou desde o começo. Isso é um negócio. Então, eu vou lidar como tal. Então, esse é o conselho. Você resolveu que você quer empreender? Cara, vai pra valer. Não vai pra brincar. Desenvolve visão de negócio e começa a olhar isso como negócio. Vai entender como se olha um negócio. Vai fazer isso se você decidiu que você quer começar a empreender. Você não precisa saber, mas desenvolve o mais rápido possível a visão. Que a visão de onde você quer chegar. E como mulheres, entenda que vai ser difícil. Ser empreendedor já é difícil. Eu tô com... Esse começo do ano eu fiz um mapa dos sonhos, né? Lembra que até a Nath fizemos junto com o nosso grupo de amigas, né? E eu fiz lá no mapa dos sonhos e escrevi 3 frases. Fé, visão e coragem. Que foram, tipo assim, as 3 palavras do ano, assim, pra mim, sabe? E eu acho que é muito sobre fé também empreender, né? Então, eu acho que são 3 coisas ali que casam muito. Você ter fé e acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo... é realmente o sonho da sua vida e que, né, às vezes não... Igual pra mim também, eu não pensava que eu ia empreender tão cedo. Comecei a minha empresa com 22 anos e agora eu já tô com quase 25, com 2. E filha ainda, que né? Que velha. Então, gente. Depois dessa, eu não vou nem falar a minha idade nessa mesa, gente. Ai, gente, olha, então acabou escapando aqui. Mas, assim, eu falo que acho que fé, visão e coragem é um bom parâmetro ali, né? É uma boa tríade. Uma boa tríade ali pra pessoa... dar aquele pontapé, né? E, assim, continuar, né? Não só começar, mas a fé é para continuar e a visão para... A fé, ela é fundamental. Na verdade, sem Deus, a gente não faz exatamente nada. Sem Deus, as 3 não estariam aqui nesse momento. A gente não estaria aqui compartilhando nada. E quando falar de visão, mapeie a sua visão, para ela não se tornar frustração. Cuidado com isso. Porque tem muita gente que tem visão de alguma coisa e acha que começou hoje e amanhã já vai estar lá. Não gente, deixa eu falar. Isso aí é 1%, tá? Essa galera que abre o negócio, estoura em 1 ano e... Nem sempre acontece assim. O meu pastor fala que começa grande demais é monstro. E faz sentido. E eu comecei a pensar muito nisso. Então, assim, questão de visão, ela é essencial. Então, aonde eu quero chegar com o meu negócio? Eu quero que ele chegue aqui. Quanto tempo eu preciso para isso?
Porque vai ser passo a passo. Não vai, tipo, a não ser que, lógico, né, ganhou na Mega Sena, tem milhões para fazer esse investimento. Aí nós vamos, aí como diz, nós vamos para outro parque, nós vamos para outro play, entendeu? Mas não, começou como todo empreendedor, praticamente no Brasil começa por necessidade ou por sonho. A maioria ou é necessidade ou é sonho. Quando começa por necessidade, depois se torna um sonho, se torna uma paixão, que foi o meu caso, o caso da Natália, que já era apaixonada pelo que fazia, mas viu ali, né, um negócio e dentro de uma necessidade. Então, qual que é a visão? Eu falo, uma pessoa chegou para mim, muito próxima de mim, quando a gente começou o semeado, falou assim, mas a curva de preço do teu produto tá igual uma Starbucks. Starbucks. Obrigada, Nath. Eu falei assim, sim, porque eu sei onde eu quero chegar. E olha como isso tem muito a ver com posicionamento, né? Posicionamento. Então, assim, você pode começar pequeno, mas não comece pensando pequeno. Entendeu? O erro muitas vezes de muito empreendedor é querer começar já pensando pequeno né, começar pequeno e pensando pequeno. Começar pequeno está correto, não tem nada de errado começar pequeno, mas eu não posso pensar pequeno sobre o meu negócio. Eu tenho que pensar com clareza o que eu quero do meu negócio e que ele vai chegar a ser grande. E se ele vai chegar a ser grande, ele tem que ter posicionamento de grande desde quando ele é pequeno. E eu quero trazer algo que vocês falaram. Você falou alguma coisa, Nath? Não. Eu tenho, desde que eu comecei a desenvolver a Lume, né? Qual que é o grande objetivo da Lume? É dar esse passo a passo para mulheres que estão começando e não sabem, elas já querem começar de uma maneira mais assertiva. Então, a gente desenvolve desde o zero o plano de negócio. E qual que é a minha metodologia? A base é, primeiro, inteligência espiritual, depois, inteligência mental e, por último, a inteligência física. Como assim? Mulheres, normalmente, empreendem com propósito. Normalmente, mulheres não empreendem apenas por dinheiro. Aquilo sempre está conectado a algo maior. E é por isso, na minha opinião, que lideranças femininas são mais resilientes, times que têm líderes mulheres, eles são, às vezes, mais produtivos, mais eficientes, porque a mulher ela tem uma conexão com o divino muito maior. Então, quando eu entendi que o meu negócio era um propósito de Deus e uma ferramenta de realmente expansão, e eu comecei a orar antes de cada decisão, orar pedindo visão, orar pedindo o lugar que eu chegava, aí Deus começou a me dar esse lugar, vem a batalha mental, que é a maior batalha de todo empreendedor. Porque Deus dá a visão, Deus dá a bênção, e aí vem a batalha mental. Eu não sou boa o suficiente, eu não consigo chegar lá, eu tenho muitas demandas em casa, porque uma mulher ela precisa dar conta de várias facetas, e aí ela acha que ela não se vê grande. Então, o mental, ele é muito importante para você seguir isso. E, por último, o físico. Que o físico é o que você vai fazer, o que você vai materializar, mas muitas vezes, antes de você executar uma ação, você já precisa ter passado por esses dois pilares antes. E quando você diz que o teu negócio foi entregue por Deus como uma forma de salvar a tua família, a gente entende que o teu propósito, que o teu empreendimento, ele tem um nível espiritual muito grande, ele tem um propósito muito grande. Quando eu vejo a Nath empreender com o marido dela, quando eu vejo você com 25 anos, com 3 empresas, Nath, você não empreende com propósito? Puramente. Com certeza. Não tem como, né? Porque a gente tem 3 empresas, né? Então, a gente fala que quando um cliente chega lá, eu já falo, aqui você está em 3 empresas, né? Então, tem a marcenaria, que, na verdade, eu não influencio em nada, né? Da marcenaria, ela é puramente do meu marido e dos meus sogros, né? Eu falo que eu entrei ali aproveitando o espaço, né? Usando ali junto com eles. E agora, com o tempo, a gente está conseguindo agregar a marcenaria dos meus outros trabalhos, né? Então, hoje a gente fala que a gente entrega a solução completa para o cliente. Vem a NM Engenharia, onde a gente constrói, faz administração de obras sem dor de cabeça. E a minha frase que eu sempre falo é que sonhos se concretizam quando temos fé. Então, isso é a caneca que eu entrego para os meus clientes, tem sempre essa frase, porque realmente é o que eu acredito. Depois veio a automação, que é onde a gente trabalha ali com a cereja do bolo da obra, ali, onde a gente consegue entregar uma personalização, uma experiência diferente. Então, assim, e mais a marcenaria. Então, são 3 empresas juntas que se completam, que se
somam e que Deus realmente tem encaminhado a gente, né? E crescendo cada vez mais, igual a Nath, né? A gente agora... Sou engenheira da obra dela, né? Falei, Nath, olha, se eu não conseguir 3 empresas, 2 vai ter na tua obra. Estamos aí com 2. Consegui 2, 2 de 3, tá? Tá 2 de top. 3, tá Só bom. não consegui a marcenaria porque tava com a agenda cheia, né? Ainda até brinquei com meu marido. Falei, que negócio é esse? Você não quer atender minhas obras? Desse jeito. Ele falou, não, tô muito ocupada agora. Então, assim, Deus realmente vem construindo, vem crescendo, né? As nossas 3 empresas. Então, sempre que eu rezo, eu falo o nome das 3. Para que cresça sempre junto e que se complementem, né? E o nosso sonho é realmente ser... E se eu pudesse selecionar a diferença da mulher no empreender, é exatamente essa intuição, essa conexão que a gente tem. Porque a mulher, ela empreende de uma forma diferente. Eu concordo com você, que né, essa questão... Nós temos uma proximidade, uma busca... Não que o homem não tenha, né? A gente sabe que tem grandes homens cristãos, empreendedores, que têm uma busca muito grande também e que segue debaixo do direcionamento do Senhor. A mulher, ela busca, né? Algumas buscam um pouco mais. Quando a Nath fala desse 6º sentido, eu falo que é o nosso melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Sim. Ele está com a gente o tempo inteiro. Então, assim, em cada passo que a gente for tomar... Ele é nosso melhor amigo. Espírito Santo, o que eu faço agora? O que eu não faço? E a gente tomar um grande cuidado de perguntar, orar, que nem a Nath acabou de falar. Porque o nosso coração, às vezes, é enganador. A nossa mente, então, Vixe, nós somos... sabota a gente se não deixar, né? O tempo inteiro. Nós somos maestros de criar monstrinhos. É incrível isso. Como que nós temos... O ser humano, né? Tem uma capacidade de criar, às vezes não sou capaz, ou às vezes não, isso não é para mim, não vou conseguir fazer. Então a gente tem que se policiar. Ou às vezes até o contrário, até do eu sou bom demais, eu dou conta sozinho. Isso que eu ia falar agora, eu sou bom demais, também. Entendeu? O ego muito grande a dificuldade de pedir ajuda, ajuda e de enxergar que precisa de estrutura para crescer, para crescer, que senão não vai. E voltando um pouquinho sobre falar de propósito e sonhos, eu quero citar uma pessoa aqui que eu tenho muita admiração por essa pessoa, que é uma empreendedora mulher da nossa cidade e que ela começou com eu nunca vou esquecer esse valor, R$135. Olha. Que ela começou a empresa dela. E essa empresa, ela começou de um sonho que a mãe tinha de costurar. E esse dinheiro veio de uma reserva que estava parado no banco que ela nem imaginava. Ela pegou esse dinheiro, passou na loja de tecido, comprou tecido e fez os primeiros guardanapos. De quem que eu tô falando? Da Priscila da Encantos da Mesa e da Nelly. Olha, a Encantos da Mesa, a maioria das pessoas Sim. conhece a empresa, sabe o quanto essa empresa Sim. vem crescendo, né? Mas essa empresa começou com R$135. Uau. Show, né? Entendeu? Então, é o propósito que você falou, né? E de ter um sonho. As mulheres empreendedoras, elas vão ter um sonho, vai ter uma caixinha de sonho ali. E, às vezes, um pequeno gesto, ela vai conseguir abrir essa caixinha. Né? É um empurrãozinho. Ela vai conseguir abrir essa caixinha e, através de R$135, mudou a vida da Nelly. A Priscila entendeu a virada profissional dela, entendeu? Então, assim, você vê como que a pessoa, quando ela tem um sonho, um propósito, quanta coisa pode mudar. Mas a Encantos da Mesa, ela começa com R$135 com compra para fazer guardanapo. Nossa, então, que legal, não conhecia a Então, você delas. vê como a gente empreende diferente? É isso então, que é nessa pegada. Existem desvantagens e desafios por nós sermos mulheres inúmeras. Mas às vezes tem que se provar, né? Às vezes a gente sente esses desafios, né? Essa dificuldade. Essa parte do a gente se provar não é só pra nós, tá? Tipo, pra mim mesma ou pro outro. Eu falo pra você que muitas vezes a gente tem que se provar ainda mais pra outras mulheres. Então, eu acredito demais no poder da união feminina. E é por isso que eu digo que a Lume é uma fraternidade. Eu preciso que ali seja fraterno, eu preciso que nós apoiemos umas às outras, porque já existe muita comparação e muita competitividade entre as mulheres. E nós não podemos
Porque já existe tanta coisa tentando abalar a capacidade de empreender. Então, nós precisamos entender que juntas nós somos mais fortes. Então, nós estamos aqui trocando ideias. Às vezes, eu troco uma ideia com a Selene me dá uma ideia para dela. Ou eu posso ser egoísta e dizer, não, eu não vou dizer isso. Porque vai que a Nath pega essa ideia e usa no negócio dela. Vai que a Selene fala, não. A gente precisa. E esse lugar de troca, de fraternidade, a gente se torna muito mais forte. Porque até a forma como a gente compartilha é diferente da forma como o homem compartilha. E é aí que está o nosso grande diferencial. Então, ser mulher é ser criativa, detalhista, cuidadosa. Então, negócios conduzidos por mulheres, normalmente, têm muito mais atenção ao detalhe. Tem uma experiência do cliente muito mais detalhada. Tem processos melhores definidos. Não todas, porque eu, por exemplo, meu perfil é assim. Eu não sou do detalhe. Mas eu tenho pessoas que me ajudam a cuidar disso. Mas é a forma como a gente lida. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se provar para outras mulheres. Então, não sei se você já passou por isso, Selene, de ter que se provar. Para outras mulheres, eu tive um período que sim, muito. E foi muito desgastante. Que eu teve eu não vou dizer que eu cheguei a entrar numa depressão. Não, graças a Deus. Mas eu cheguei a não querer sair de dentro de casa porque eu tinha preguiça de me arrumar. Pela pressão de, tipo assim, ter que estar montada ou bem arrumada para estar num lugar. E às vezes eu não queria, às vezes simplesmente eu queria ser eu. Só você mesmo. Só eu mesma, entendeu? Sem nada. E aí eu tive um período muito difícil em relação a isso, entendeu? Porque assim, se eu não tivesse bem apresentável, era como se toda a minha capacidade profissional tivesse em cash o tempo inteiro. Invalidada. Invalidada, exatamente. Invalidada. E acontece, né? Às vezes Acontece. às vezes eu mesmo tenho um pouco disso na cabeça. Parece que às vezes quando tem uma reunião, alguma coisa assim, e eu prefiro me arrumar mais. Às vezes eu vou atender um cliente, ou é uma obra nova, alguma coisa assim. Parece que dá uma energia, a gente se sente mais empoderada, né? E é uma coisa muitas vezes da nossa cabeça. Sim, eu né? acho assim, a gente tem que estar arrumada sim. Mas dentro do que você está se sentindo bem. O que me incomodava? Eu me sinto bem do jeito que eu tô hoje. Né? Eu tô aqui, eu tô me sentindo bem. Né? Para mim tá ótimo. Mas eu tive um período profissional que me exigia mais do que eu tô aqui agora. Entendeu? Uma roupa impecável, um salto alto, um cabelo escovado, uma maquiagem. E muitas vezes eu queria, mas muitas vezes eu não estava confortável com aquilo. Entendeu? Então, o que gera o desconforto é quando você está fazendo que não é para você. Entendeu? Porque quando eu conheço... Não é por você, Não é né? por você, exatamente. Eu conheço amigas minhas que amam estar o tempo inteiro maquiadas. De manhã até à noite. Não sou eu. Sim, mas Que assim... animação. Que ama estar maquiada de manhã até à noite, está sempre com o cabelo impecável, mas é a identidade dela. Ela é assim, e a gente já conversou sobre isso, porque foi uma das pessoas que me ajudou a passar por esse processo, é a identidade dela. Ela se sente não sendo ela se ela não tiver assim. O que gera desconforto é quando você tem que fazer pela situação, pelo ambiente, pelo que aquele ciclo social tá te impondo naquele momento, entendeu? E se você não tiver um certo discernimento, você vai, porque eu fui. Eu tô dando testemunho real. Eu entrei nessa onda, porque eu achava que eu precisava estar nessa onda para ser aprovada pelo aquele ciclo social, ou ser aprovada pelo aquele ambiente. E eu falei assim, opa, calma aí, eu tô me perdendo aqui. Aonde eu tô? Eu brinco que empreender, depois, claro, de você casar e ser mãe, é uma das maiores jornadas de autoconhecimento que a gente passa na vida. Muito. Porque eu sempre falo assim, não existe CNPJ forte sem CPF forte, e apesar de ser uma frase que já está batida, ela é uma frase real. Por causa disso, se você não estiver muito fortalecida na tua identidade, você realmente se perde no meio do caminho. Então, a visão, por que a gente estava falando de visão? A visão é tua. Então, quem tem que saber os sacrifícios que você faz, as decisões que você faz, é você, Deus e as pessoas que estão ali à tua volta, teu time, teu esposo, essas pessoas. Quem é importante para você. Empreender é um caminho solitário.
Essa é a grande realidade. Por isso que é tão importante nós termos grupos como a SIC Mulher, nós temos lugares onde a gente pode buscar essa parceria, Força, né? essa força, esse respaldo, aonde a gente pode entender. Selene, eu tô tendo muita dificuldade de conciliar isso. Como você faz? Nath, e você? O que dá certo? O que dá errado? E um lugar onde você pode falar sem ser julgada. Então, pra mim, hoje, eu já tive que me provar várias vezes. E até hoje, eu sou muito julgada. Então, as pessoas me veem por ser loirinha de olho claro e tagarela, as pessoas sempre deduzem coisas. Ah, não, fala inglês porque o pai pagou escola nos Estados Unidos. Tadinho do meu pai. Não. Tive uma infância ali com recursos limitados, ganhei uma bolsa de estudo e para estudar fora eu tive que aprender inglês ouvindo um Discman, que é aquele tocador de CD, né, gente? Vocês são dessa época? Não, você não. Mas Eu sou mais Não sei, mas eu já vi. mas é o tocador de CD, gente. Eu tinha que ficar repetindo. My name is Natália. Hello. Hello. E doía até o meu ouvido. E eu tive que aprender dessa forma, porque eu não tinha condições de pagar uma escola particular de inglês, entende? Porque eu tive que ter muita visão, muita determinação de onde eu queria chegar. E o empreender, ele tem sobre isso, mas a gente às vezes precisa provar. E muitas vezes eu acredito que a gente usa o se vestir muito bem como uma forma de não precisar provar. É como assim, se eu tô bem vestida, Como eu se fosse a provo nossa- a antes imagem mesmo de eu falasse falar. mais, Eu né? acho que internamente a gente tem essa ideia também. A primeira impressão. Mas eu acho que não é né? só uma ideia, é algo que é se vendido dessa forma. E assim, por estudo, é realmente comprovado que a primeira impressão, dentro de quantos segundos que agora eu esqueci? 3, né? 3 segundos, é a que vai ficar, certo? Mas do que adianta você estar impecável e nesses 3 segundos você abrir a boca e não ter contexto? Também não adianta de nada. Também não adianta de nada, entendeu? Mas e aí Mas só a entra... capa, né? É só uma capa. Então, assim, o que é estar impecável para esses 3 segundos? Entendeu? E é isso que, às vezes, eu acho cansativo, que eu acho maçante. Porque, assim, lógico, eu não, vamos trazer um contexto. Você não vai para uma reunião formal com roupa de academia. Tem um Sim, senso, um bom senso um ali bom- de onde um você bo- tá indo. um bom senso aonde você está indo. Tem um desconfiômetro, né, Tem um gente? Entendeu? Isso. Mas eu não preciso ir com uma roupa que não está realmente refletindo a minha imagem, que eu estou montada. Porque senão você não sustenta. Senão você não sustenta. Isso vai cair. Entendeu? Em algum momento você vai se perder nesse caminho e essa imagem vai cair. Entendeu? Então, essa imagem que eu tenho que aparecer em 3 segundos, que vai representar realmente quem eu sou, ela tem que ser sólida. Ela tem que ser realmente quem eu sou. Eu não posso estar montada para aquela situação. E foi onde foi me desgastando. Então, às vezes, você está montada para aquela situação, você tem uma imagem, aí quando você abre um contexto, não tem como. Desmorona. Porque às Desmorona. vezes isso acontece Caiu sem a- você nem perceber, né? Sem você nem perceber. Então, você ser empreendedora mulher, que aí entra naquela pergunta que você fez, se você tem que se provar, tem que se colocar. Então, entra uma questão também cultural dessa exigência tão maçante da aparência, de como eu tenho que estar. E aí você fica cansada. Você tem que estar feliz. E você tem que estar E feliz. você bonita. tá com cara de De- ótima, De né? ótimo, às vezes você não tá no teu melhor dia, você tá de TPM, você... E é o que acontece, entendeu? A imagem, a fala, A fala, e a saúde, E o a sono, saúde, o todo psicológico mundo, né? e tudo isso. Então, assim... É o tal do equilibrar os 50 pratos- pratos que a gente tem, né? Exatamente. Então, é aquela questão do ser, né? Ser empreendedora mulher. Quais são os nossos desafios? O principal é o que a Natália falou. É a gente entender quem a gente é. O nosso primeiro desafio. É. Quem você é e esse empreendimento que você está querendo estar Com à propósito, frente. Ele tem um propósito? Ele está coerente com Seus valores. com seus valores? Com quem você é. Com quem você é? Ou você está se montando para ser um empreendedor? Aí você vai cair. Aí não continua. Não vai pra continua. frente. Não vai para frente. Por exemplo, Nath, o que é liderança pra você? Olha. Eu penso que é a condução de pessoas para um mesmo propósito. E pra você, Silene? Liderança é que assim, né? Depende de como você olha a liderança, né?
Eu tenho que... Liderança, ela é fundamental em tudo, porque sem liderança as coisas se perdem, né? E ela tem que ser um exemplo com clareza para quem a gente está liderando. Se eu não sou um líder com clareza do que eu quero, da minha visão, dos meus valores, eu não vou saber liderar, entendeu? Então, assim, a liderança, ela é uma chave fundamental para qualquer empreendedor. Então, antes de eu ser empreendedor, eu tenho que estudar quem eu sou para eu ser um bom líder do meu empreendimento. Chave, você pegou no ponto. Eu falo que liderança é posicionamento para liderar a si e depois liderar o outro. O que nós temos? Nós temos vários empreendedores que querem abrir um negócio que não dependa dele, de cara. Então, não, eu vou abrir um modelo de franquia porque já tem um modelo pronto. Eu vou pegar um modelo assim, porque daí eu contrato fulano, ciclano, beltrano, eu deixo o negócio lá rodando, ganho dinheiro e vou viver a vida. Lembra da romantização do empreendedorismo? Do você pode fazer o que você quiser, você tem gestão de tempo, só que isso são coisas do longo prazo. Entende? Do longo prazo. O começo é o plantio. Eu conheço pessoas que têm N empresas e que ainda estão ali, porque, querendo ou não, é a tua visão, é o teu propósito, é o teu lugar. E aí, a liderança, ela é exatamente você se conhecer primeiro. Então, a autoliderança, ela precede a liderança. E muitas vezes a pessoa não quer se liderar, ela não quer se conhecer, ela não quer se melhorar, mas ela quer que o funcionário entre mais cedo, ela quer que eles entreguem 110%, mas ela não o faz. E isso é incoerente, isso tem muito a ver com a questão de você sustentar um modelo de negócio. Então, quando você alinha quem você é com o modelo de negócio que você vai criar, porque o modelo de negócio que você vai criar tem que sustentar a vida que você quer levar. E eu nem estou falando dos gastos, não é disso. Eu estou falando realmente assim, eu falo de um negócio, tem a ver com o que eu sou? Senão é igual a Selene falou, você vai se moldar para ser um empreendedor. Mas a hora que as coisas não tiverem, por exemplo, a hora que o dinheiro não estiver entrando, você não sustenta. Porque, gente, escuta isso, todo empreendedor vai passar por um momento que vai apertar. A gente acha que não vão ser poucos, tá? A gente acha que não, mas eu vou ser diferente. Eu vou começar, eu tenho o melhor plano, eu tenho o melhor tudo, tá indo de vento em popa. Tudo bem. Cara, vai ter um mês que não vai vender, vai ter a época que não vai passar. E se você não tem o propósito, se você não tem isso fincado muito, você não sustenta. Se não souber o teu propósito, você não continua. Você não sustenta. Não. Porque assim, é o que a Natália falou. Ser empreendedor não é nada romântico. Não é mesmo. É zero. Aqui nós sabemos bem disso. Não é romântico. Não. É todo dia você levantar, você ir lá, você fazer o que você... Cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Então, se você... eu vou empreender... Gente, ser empreendedor não é só ganhar dinheiro. Coragem. Né? É coragem. É ganhar rugas. E também. Dormir pensando nas coisas. Dormir pensando nas contas que tem que pagar, né? E por aí vai. Mas, assim, tem que ter um senso de responsabilidade muito grande. A autorresponsabilidade, mais ainda. Né? Sabe por quê? Porque é do teu sonho, ou da tua necessidade, ou do teu propósito, que você vai ramificar vidas. De que maneira? Vou falar da minha empresa. A Semeada é só um pacotinho de café? Não. É o último, né? É a última coisa, é esse pacotinho de café que vocês estão vendo ali. Eu tenho por trás de tudo ali um produtor que trabalhou o ano inteirinho para colher uma safra. Olha a responsabilidade que a minha marca tem. Você está entendendo? Então, eu tenho ali um produtor que trabalhou, hoje, graças a Deus, nós temos mais de 15 parceiros produtores que trabalham um ano inteirinho com uma empresa a céu aberto para gerar a minha matéria-prima. E se eu não tenho responsabilidade com a minha marca? Porque ele está contando que nessa safra eu vou comprar o café dele. E se eu não comprar? Eu estou deixando uma família na mão. Ok? Então, esse produto, ele chega para mim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com ele ali, e ele chegou na cafeteria, que hoje são os clientes que a gente atende. Se eu não tenho responsabilidade com esse produto, eu estou atingindo diretamente um negócio. Eu estou atingindo diretamente o sonho de uma pessoa.
Não é sobre a gente. Não né? é sobre a gente, você tá entendendo? Então, é aquilo que você falou, que você coloca lá na tua xícara. Quando você constrói uma casa, você está construindo para a pessoa. Não é o meu sonho só, é o sonho dela. É o sonho dela, é o alicerce onde ela vai construir a família dela. É para onde ela vai, onde vai ter uma família vai se formar. Então, o empreendedorismo, ele não é nada romântico e ele tem que ter um senso de responsabilidade muito grande, porque é com uma cadeia de vida de pessoas que a gente trabalha. Então, é o meu cliente direto, que ele vai comprar um pacotinho, que ele vai levar para casa dele e que, se for muito bom, ele vai ter um momento incrível com a família dele, à mesa. Então, minhas queridas, vamos lá para já buscando o final do nosso podcast hoje. Se der, nós vamos ficar até meia-noite aqui falando de propósito e empreendedorismo. A gente né? tava Porque com é um medo, negócio nossa, que uma fala. hora, muito tempo. Eu também Acabou. achei, Não, falei olha assim, só. né? Uma hora. Vai... Então, para a gente finalizar, quero que cada uma de vocês falem um conselho. Mais um, né? A gente já falou pouco até agora. Mais um conselho, assim, breve, realmente, para quem está ouvindo nós agora e que sente aí no coração e talvez falta aquele empurrãozinho que a gente estava conversando até agora. Eu vou usar, Algo do eu coração vou aí. usar suas 3 palavras e vou acrescentar mais uma. Não é nenhum conselho. Primeiro, vá com medo mesmo. Uma vez eu ouvi, o caminho se faz caminhando. Eu levo isso quase todo dia. Se faz caminhando, Você não- entendeu? E coloca o pé, Deus põe no chão. Exatamente. Então, assim, se você tem algo de um sonho no teu coração e que você acredita nele, vá, comece, dê o primeiro passo. Fé, coragem e busque no máximo que você puder se cercar de pessoas que vão estar ali para poder somar com você. Ou que seja positivo ou que seja negativo, porque o negativo também traz aprendizado. Não adianta acreditar que nesse percurso vai ter coisas só positivas, mas que tenha, né, em seu coração a coragem de iniciar. Exatamente. Fé, visão e coragem, Fé, né? visão e coragem. Eu acho que a minha meu principal conselho, gente, é a frase que me move na vida, que é Remember who you are, lembre-se quem você é. Essa frase, gente, ela é do Rei Leão, quando Mufasa vem e ele lembra Simba de quem ele é. E Mufasa fala assim, Simba, tá na hora de você se posicionar e assumir o seu lugar no ciclo da vida. Lembre-se de quem você é. Para mim, essa frase, ela é um chamado diário do que Deus me chamou para ser, não do que eu apenas quero. E isso é um chamado para você valorizar a tua história. Então, você que está aí, valoriza a tua história. Lembra de quem você é. Te dou um exercício. Escreva a tua história, tua infância, tua adolescência, como foi você casando. Porque você vai parar de naturalizar a pessoa que você é. Às vezes você olha para nossa história e fala, uau, como elas são incríveis. Mas será que você já parou para entender o tanto de coisa que você já superou? Da onde você saiu e aonde você está hoje? Então, lembre-se de quem você é, esse é o primeiro passo, porque isso te transforma num empreendedor muito maior. E muitas vezes o nosso empreendimento está dentro da nossa história e a gente não consegue enxergar. Nosso empreendimento vem da nossa história, a gente pode não perceber isso, mas Deus, ele faz a nossa história toda entrelaçada para isso. Segundo, as meninas já falaram fé. Orem, peçam direcionamento. Terceiro, conexão. Estejam sempre rodeadas de pessoas. Rodear de pessoas. E se você não achou essas pessoas, assim que mulher, Estamos aí. estamos aí, mas eu acredito que esse seria o meu conselho. Maravilha, gente. Que bom. Gostei muito hoje da nossa conversa. Realmente, assim, foi muito frutuosa, né? Acho que deu pra gente aí. Eu mesmo aqui tô cheia de insight já, com mais fé e visão ainda para continuar. Então, agradecer vocês mais uma vez por terem aceitado participar do nosso podcast, nosso segundo episódio. E vocês que assistiram nós até aqui, obrigada também. E que venham os próximos, Ô, né? Nath, posso só fazer um Eu que convite? agradeço. Claro. Pessoal, siga nas redes sociais, né? @Natália Portes, a gente se vê por lá, Exatamente. né? Fazer o merchan, né, gente? O empreendedor sempre vende seu empreendimento. Então, ó, @Natália Portes, conteúdo diário sobre liderança, sobre todo esse papo que nós estamos tendo aqui. Agora é com você, Selene. Não, gente, eu vou pedir para seguir o Semeado, né? Porque eu esqueci que eu tenho Instagram, sério. Eu esqueço que eu tenho a minha página pessoal e eu só fico na página do Semeado, né? Então, quer me encontrar, quer conversar comigo, segue lá a página do
do semeado, né? E falando sobre mulheres, o semeado ele tem uma linha específica que as duas estavam lá, né? Eu quero agradecer, Sim, vocês estavam lá. sempre tá aí prestigiando, Vocês né? estavam lá no lançamento das edições do Feito por Elas desse ano. E compartilhando com vocês, o Feito por Elas ele nasceu no meu coração para fortalecer o empreendedorismo feminino no agro. E esse projeto acabou de ganhar um troféu em Minas Gerais. Ô, benção. Aí, ó. Parabéns para ela. Parabéns para, eu falo assim, né, para as produtoras que fizeram esse produto tão rico. A gente acabou de ganhar um troféu que é o Agro Vital, né? Então, da cafeicultura. Acontece em outubro o Encontro Nacional de Lideranças Femininas no Café. Olha, e nós vamos estar lá, eu junto com todas as produtoras, com o nosso projeto aí. Por isso que eu falo que não é só sobre nós, né? Sobre uma rede aí muito grande de pessoas. Muito bem. Vou também aproveitar o merchan aqui. Então, também me sigam nas redes sociais, @eng.nataliameneguin, @nmengenharia e hometri.cianorte, que nós temos 3. Vamos lá. Estamos aí, gente. Obrigada. Obrigada, Nath. Tchau, tchau.